Vamos lá então? Livro de Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Meu povo querido, lembra-te de que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes do Senhor são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor? E como me curvarei perante o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite. Devo eu oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que o Senhor exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia, a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer essa palavra ao teu coração hoje a respeito de que Deus quer para nós. O que Deus quer ministrar no nosso coração? Nós estamos diante de uma pandemia, de algo que tem acontecido, que tem desestabilizado muitas famílias, muitas pessoas estão passando muito apertado de tudo isso que está acontecendo. As pessoas estão indo embora perto da gente, pessoas que é do nosso convívio, nossos parentes, e parece que Deus está movendo algo para que a gente possa enxergar e ter um entendimento, o que a gente precisa fazer, algo novo, uma transformação para nós. Preste bem atenção que num louvor que foi ministrado para nós aqui nessa noite, que o Senhor ele agita as águas, e Ele tem agitado as águas para que algo novo aconteça. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção sobre isso que vai ser ministrado. Quando a gente vê aqui o povo de Israel ele chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, o que é necessário, o que precisa ser feito? Eu preciso queimar o azeite, eu preciso ofertar o carneiro, eu preciso levar minhas juntas de boi, o novilho, ou até mesmo eu preciso pegar o meu filho mais velho e sacrificar ao Senhor para que eu seja remido, para que eu seja purificado, para que eu seja justificado. E a palavra de Deus orienta que não é somente isso que a gente precisa. É lógico que lá no Velho Testamento, a palavra de Deus orienta que era necessário fazer tudo isso. No Velho Testamento, os israelitas, o povo de Israel que estava passando pelo deserto, quando eles tinham que fazer uma remissão do seu pecado, eles tinham que pegar tudo isso, levar diante do sacerdote, pedir perdão dos seus pecados, oferecer isso em sacrifício, para que eles pudessem ser remidos e eles pudessem ser perdoados por Deus. Hoje, diferente de antigamente, nós temos um privilégio muito grande, porque um cordeiro só, Jesus Cristo, Ele morreu em favor de mim, em favor de você. Ele morreu, Ele sacrificou a sua vida. Basta somente a gente o receber, aceitar Jesus Cristo na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador. E aí a gente vai ser remido do nosso pecado. Mas isso é o suficiente? Sim, a princípio sim. Mas nós precisamos ter uma transformação genuína, e a cada dia. Parece que, às vezes na nossa caminhada, parece que nós somos tão bons em algumas coisas, parece que tudo está acontecendo de forma tão certa, andando tão de forma natural, que a gente perde a percepção, perde aquela noção do que está acontecendo verdadeiramente em nossas vidas. Prestem bem atenção, esses dias atrás, eu estava ouvindo uma ministração, e a ministração falou muito sobre a gente ter atitudes novas, ter alguma coisa que você faz de novo para mudar a sua história, mudar a sua vida. E durante 22 anos eu sou casado e eu sempre comprei a mesma marca de café. Coisa muito simples. E na ministração, inclusive, essa pastora ministra e fala sobre isso. Você quer ter atitudes novas? Faz coisas novas, faz coisas diferentes.
Oferta, faz alguma coisa diferente para mudar a tua rotina. Coisas pequenas, atitudes pequenas hoje, pode fazer uma transformação enorme amanhã. E aí eu fui lá e quando eu fui fazer compra, eu comprei uma outra marca de café, até um pouco mais cara, mas muito boa por sinal. E ali eu comecei a ter algumas mudanças na minha vida. E eu pedi para Deus ministrar o meu coração, aonde eu estava fazendo tudo certo, para que eu pudesse melhorar. E aonde eu estivesse fazendo algo errado, que não agradava o coração de Deus, que Ele realmente falasse ao meu coração, por intermédio do Espírito Santo, para que houvesse uma transformação por completo em minha vida. E assim foi acontecendo. Outra coisa que eu fiz e que foi de muita valia, eu vou trabalhar e da minha casa até o meu emprego, eu demoro praticamente 23 segundos para sair de frente à minha casa e chegar no meu trabalho. E eu falei assim, eu vou mudar a minha rotina. Então, antes de chegar na empresa, eu vou dar pelo menos uma volta no quarteirão. Eu aproveitei e dei uma volta de volta à empresa onde eu trabalho, para depois chegar. Isso me trouxe algo que me fez ver que eu preciso fazer algumas atitudes e ter algumas atitudes que precisa mudar na minha vida. Às vezes a gente cai num conformismo muito grande e a gente fica fazendo a mesma coisa sempre. E quando a gente lê esse trecho, a gente vê que o povo de Israel, eles queriam ser purificados, mas eles queriam ofertar algo. E o sacerdote fala, vocês precisam também, não só isso, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser justos, precisa haver misericórdia, precisa ter a humildade de andar com Deus. Então, nesses 3 pontos eu queria falar com a igreja. O primeiro deles, o que é ser justo? O que é procurar a justiça? É muito diferente de fazer justiça do que viver na prática da justiça. O que é praticar a justiça? Simplesmente, meus irmãos, é obedecer a palavra do Senhor, é praticar a palavra do Senhor, é fazer com que o Senhor verdadeiramente habite no seu coração. E esse livro aqui, essa Bíblia Sagrada, que foi realmente inspirada por Deus, usado por homens para ministrar os nossos corações, não basta somente a gente abrir ela e ler ela de capa a capa, mas se a gente não vive ela, a gente não consegue entender o que é a justiça de Deus. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, fala que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para o ensino, para a correção, para que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente usado para toda boa obra. Isso é viver a justiça de Deus e não fazer a justiça do homem. Nós não estamos aqui para fazer a justiça de ninguém, nós estamos aqui para viver a justiça de Deus, é viver a palavra de Deus. Peça para Deus colocar essa palavra no seu coração e você começa a pregar, a ministrar essa palavra para você mesmo. Lembra de quando você se converteu, lembra quando você ouve uma palavra, você ouve um versículo, essa palavra precisa ter uma transformação, precisa fazer uma transformação no seu coração, porque senão qualquer outro tipo de sacrifício de nada vai adiantar. Não adianta matar cordeiro, matar ovelha, matar junta de boi, não adianta fazer isso. O que adianta é uma transformação, é uma entrega genuína do seu coração ao Senhor, e assim Ele vai movendo as águas, e Ele vai transformando a sua vida, e consecutivamente, você transformando a sua vida, outras pessoas que estão com você, também serão transformadas pelo seu testemunho, pela palavra que vai trazer um renovo para a sua vida e para a vida de muitas pessoas que estão perto de você. Então, a primeira delas, pratique a palavra de Deus, pratique obediência a qualquer custo, e às vezes isso dói. Às vezes isso dói, sabe por quê? Porque a gente está numa rota, numa caminhada e precisa mudar totalmente a direção. E quando isso acontece, é porque o Espírito Santo te encontrou e falou, muda a sua trajetória, muda a sua trajetória. O desejo do Senhor é que todos se salvam. Esse é o desejo do Senhor. Mas para isso a gente precisa se entregar de corpo, de alma, de espírito e fazer verdadeiramente
a palavra de Deus aparecer nas nossas vidas, dar um bom testemunho, fazer com que as pessoas enxerguem Jesus através da minha vida, através da sua vida. Esse é o desejo de Deus. Então pratique a palavra de Deus, pratique a justiça de Deus, porque Deus, Ele é justo. A segunda delas, que diz aqui no texto, lá no versículo 8, fala assim, ó: ame a misericórdia. Ame a misericórdia e a lealdade. O que seria isso? É a gente sentir a dor do outro. É a gente pensar, puxa, eu posso fazer algo bom para outras pessoas. Quando a gente fala que a gente tem que praticar a misericórdia, é a gente falar assim para o Senhor: Senhor, eu nego a mim mesmo em favor de alguém. Eu nego a minha própria vida em favor de alguém. Quando a gente não tem o olho na misericórdia, quando a gente não consegue praticar a misericórdia com as pessoas, a gente tem um olhar ruim, ou até mesmo a gente tem um olhar muito julgador. A gente começa a apontar as pessoas, ao invés da gente praticar a justiça para nós e desenvolver a misericórdia com as pessoas. Olha só, tem um ponto de equilíbrio aqui. Para nós, para mim e para você, quando a gente vai falar com o Senhor, a gente pedir algo para o Senhor, peça para Deus agir com justiça com você. Sabe o que isso vai acontecer? Ele vai te mostrar aonde você precisa mudar, aonde você precisa ser diferente. Aí Ele pratica a justiça com você. Aí você pede para o Senhor: Senhor, pratica a misericórdia com o meu irmão. Sabe por quê? Aí sim Ele vai agir com misericórdia ao seu irmão e você não faz a justiça, porque a justiça vem do Senhor. E tudo aquilo que eu planto, tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. Quando eu não julgo as pessoas, quando eu não aponto as pessoas e quando eu uso de misericórdia com as pessoas, o Senhor vai agir com justiça nas pessoas e também em mim. Então, o segundo ponto que eu queria comentar com a igreja: o primeiro, não esqueçam, praticam a palavra de Deus a qualquer custo. Ame a misericórdia, seja leal à palavra, seja leal ao Senhor, seja leal no seu casamento, seja leal ao seu patrão, seja leal ao seu funcionário, seja leal verdadeiramente aos seus amigos, porque isso Deus se agrada. A lealdade, a misericórdia, a gente exercendo isso dia após dia, vai conseguir tocar o coração de Deus, e quando toca o coração de Deus, o Senhor se desmancha, e Ele tem anseio em nos abençoar, em derramar suas bênçãos sobre nós. Esse é o desejo do Senhor, mas não perca tempo, meus irmãos. O Senhor está movendo as águas, tanto para mim quanto para você. Nós estamos num tempo muito difícil. O interessante nessa pandemia é o seguinte: eu fico pensando, quando é algo palpável, eu fico pensando no nosso prefeito aqui em Batatais. Se ele fala assim: puxa, nós estamos com um problema lá na 14 de março e nós precisamos resolver esse problema. Fica muito claro, é só ter verbas, eles vão lá, arrebenta aquela 14 de março, abre tudo de novo, conserta, coloca lá os canos que tem que colocar, conserta aquela situação. Mas na situação que nós estamos, ele não tem como fazer nada. Sabe de onde que vem o nosso socorro? Vem do Senhor. Por isso que nós temos que acreditar. Vem do Senhor o nosso socorro. Nós temos que orar. Eu oro todos os dias pelo nosso prefeito, pelos secretários, pelos nossos governantes, para que eles tenham uma direção do Senhor do que melhor fazer. E prestem bem atenção em tudo isso que está acontecendo. Nós não temos condições de colocar as mãos. Esse vírus que está acometendo a nossa população, nós não podemos fazer nada que não seja vacina, um distanciamento, não sei. Tudo que nós vamos fazer é porque o homem está tentando uma alternativa, sendo que tudo nós temos que buscar a direção em Deus. A direção em Deus. Se não for Deus na nossa vida, irmãos, nós estamos fritos, nós estamos perdido. Uma coisinha apenas. Eu fico pensando na época lá do Egito, quando vinha aquelas pragas, e Deus mandava aquelas pragas, lá eles não podiam fazer nada, gafanhoto, rã, transformava a água em sangue, não podia fazer nada. Da mesma forma, nós estamos de mãos atadas. Por isso mostra a nossa grandiosa dependência que nós temos que ter no Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor. A gente tem que ter esse entendimento. Pratique a justiça consigo mesmo.
ame verdadeiramente a misericórdia e a lealdade. E por último, seja humilde diante de Deus. Se derrama diante do Senhor. Coloca o seu coração diante do Senhor. Deixa o Senhor moldar a sua vida. Deixa o Senhor esquadrinhar o teu coração. Deixa o Senhor mostrar o caminho onde você deve percorrer. Porque nós não sabemos para onde nós vamos se não for pelo Senhor. Se a gente não souber realmente, se a gente não aceitar Jesus Cristo, se a gente não buscar a palavra dele aqui em vida, nós não temos lugar para ir a não ser o inferno, meus irmãos. Isso é muito claro. O Senhor tem movido algumas coisas aqui para a gente entender e trazer uma clareza no nosso coração e trazer um entendimento sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós não sabemos a hora que Ele vem. Tem muitas pessoas que falam, mas Jesus está prestes a voltar. Glória a Deus por isso, eu tenho ouvido isso. A palavra de Deus, os acontecimentos têm mostrado que o Senhor está próximo a voltar. Mas ninguém nesse mundo sabe verdadeiramente o momento que Ele vai voltar. Nem o próprio Jesus, porque diz a palavra de Deus que quem sabe quem vai voltar é o próprio Deus. É Deus que vai falar, agora meu filho, vai lá e arrebata a sua igreja, traga a tua igreja para mim aqui. Então nós temos que estar preparados, nós temos que estar com o nosso coração preparado para a vinda de Cristo. Então nós temos que andar na presença dEle. Tem um trecho na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 17, que diz, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E quando a gente fala de humildade, tem um trecho da palavra de Deus que fala que quando Jesus ele decide fazer a última ceia dele. Não, eu quero ceiar com os meus discípulos, eu quero ter um momento com os meus discípulos. E aí o Senhor ele fala assim para os seus discípulos, olha, eu quero ter um lugar onde eu possa estar com vocês. E aí ele ordena aos seus discípulos que arrumem uma casa, e os seus discípulos assim o fez. Olha só a humildade de Jesus nessa situação. E ele sai naquela caminhada, e os discípulos saem para procurar, e eles escolhem a melhor casa. Eles escolhem uma casa onde está tudo limpo, onde está tudo preparado, onde eles preparam e matam o melhor novilho, o melhor cordeiro, para que seja feito aquela recepção, para que seja feita aquela ceia, para que Jesus possa transmitir tudo aquilo que o Pai fala ao coração dele, e aí é feito. Só que, naquela época, irmãos, não tinha como hoje carros, sei lá, moto, que a gente vai na casa do nosso irmão, do nosso vizinho, e a gente vai num churrasquinho ali, e todo mundo chega muito bem vestido, de sapatinho, tudo legalzinho, só que na época era muita sujeira, muito pó, então eles caminhavam de um lado para o outro, e quando chegavam, eles precisavam lavar as mãos e os pés. Então eles providenciaram tudo, providenciaram a casa, providenciaram os utensílios, providenciaram o melhor para comer, tudo estava muito organizado, só que na hora de lavar os pés e as mãos, não tinha um mestre-sala, não tinha um mordomo, não tinha ninguém que pudesse fazer isso. E aí onde que entra Jesus? Não sei se foi de forma proposital, para deixar um exemplo, para que nós levássemos para a nossa vida inteira de tudo isso. Jesus, humildemente, ele arranca a sua capa, aquela túnica branca, ele levanta a sua capa, ele pega uma toalha, ele coloca na cintura e assim ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele lava os pés dos seus discípulos e chega em Pedro e Pedro fala assim, não, pelo amor de Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. Não pode, eu não sou digno de ser lavado os pés pelo Senhor. Meus irmãos, ele queria ter um momento, uma intimidade, um relacionamento com Pedro e demonstrar para todos que estavam ali a humildade do seu coração. O que nós temos que fazer para as pessoas, o que nós temos que fazer uns pelos outros. O nosso coração tem que estar diante do Senhor. Uma outra situação é quando Davi, Davi ele coloca em xeque, coloca em risco todo o seu reinado por uma olhada errada que ele dá. Ele olha uma mulher se banhando do outro lado e ele fala, eu quero aquela mulher para mim. Eu quero aquela mulher para mim. E ele faz 1001 coisas. Ele pega o seu guarda, o seu principal guarda, o escudeiro dele, coloca à frente da batalha, simplesmente para ele morrer, para que ele possa se deitar com a mulher dele. E assim, irmãos, a gente percebe, puxa, mas aonde está a humildade aqui? É quando Davi,
lá em Salmos, ele começa a falar com o Senhor: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os homens, eu pequei contra essa terra. Eu gostaria muito, eu quero de coração, que o Senhor limpa a minha alma, limpa o meu coração. Eu estou aqui arrependido e buscando a Tua presença. E aí o Senhor se derrete. Sabe por quê? Porque o Senhor não suporta, Ele não aguenta um coração contrito, um coração humilde, um coração que fala assim, ó, eu estou na Tua presença. Aí Deus começa a agir, Deus começa a operar, Deus começa a fazer. Por isso que é uma necessidade, meus irmãos, muito grande que nós temos de sermos transformados, de sermos esquadrinhados pelo Senhor, de sermos esquadrinhados pelo Senhor. Um outro trecho que eu queria comentar com vocês, se vocês pudessem abrir a palavra do Senhor, está lá no livro de Isaías, no capítulo 38. Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1, o rei Ezequias, olha só. Porque aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás dessa doença. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo da gente colocar a nossa casa em ordem. E quando a gente fala a nossa casa em ordem, nós temos que colocar a nossa vida verdadeiramente em ordem. Prestem bem atenção, todas as vezes que você for na casa de alguém e você percebe que está tudo bagunçado, percebe também, há um alto indício de que a vida dessa pessoa também está uma bagunça. Então Deus está nos convidando hoje a colocar a nossa vida, a nossa casa em ordem. Sabe por quê? A vinda dele está próxima. Se ele não vier para todo mundo, assim como diz a palavra de Deus, do grande arrebatamento, ele pode vir para mim. Amanhã mesmo eu posso fechar meus olhos, ele pode vir para mim e me levar, e eu tenho que estar preparado para essa vinda dele. Sabe por quê? Porque senão de nada adiantou a minha vida de entrega, a minha vida de renúncia, a minha vida na presença de Deus, né? Se eu não estiver preparado verdadeiramente quando o noivo vier buscar a noiva, vier buscar a igreja e ser arrebatado. Então coloca a sua casa em ordem e começa a fazer coisas pequenas, para que possa haver uma mudança na sua vida. A primeira coisa que nós temos que converter, meus irmãos, é a nossa mente, é a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de viver, é a gente entender que a gente precisa verdadeiramente praticar a palavra de Deus, amar a misericórdia e ser humilde, assim como Jesus, assim como Davi, que pecou, mas chegou na presença de Deus e buscou a presença de Deus, com o coração aberto, sem nenhuma restrição, Deus, irmãos, nós temos que olhar Deus, Ele é um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus bondoso, mas principalmente é um Deus justo, e Ele faz justiça, e Ele quer que a justiça dEle seja feita, e para a justiça dEle para ser feita, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa estar incutida no nosso coração, e não somente só incutida no nosso coração, precisa vivenciar essa palavra dia após dia. E dando sequência no versículo, diz assim: então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na Tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade e de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos Teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Meus irmãos, aqui é um exemplo muito claro de que Ezequias entendeu o que é viver na presença de Deus. Ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu tenho andado na Tua presença. Ele vai procurando nos escalões, né? Em primeira, em segunda instância, e ele vai até o Supremo, né? O Supremo Deus, e fala: ó Supremo, é o seguinte, eu tenho andado na Tua presença, eu tenho vivido com integridade, tudo aquilo que eu faço com muita devoção, com muito amor, com muito carinho. Então, meu Deus, me dê mais anos de vida.
E assim o Senhor concede mais 15 anos, lembrando lá atrás, meus irmãos, que a doença dele era incurável, e o Senhor ainda concede mais 15 anos para esse homem viver. Aí eu falo para os meus irmãos, o que eu e você, nós precisamos do Senhor hoje? E o que o Senhor espera de nós? Eu creio que o Senhor, Ele quer que o nosso coração esteja entregue à vida dEle, por completo. Que a nossa alma esteja com o Senhor, que o nosso espírito possa estar alinhado com o Espírito do Senhor, que a gente possa viver essa palavra constantemente, a qualquer custo, que a gente possa amar verdadeiramente a palavra de Deus, que a gente possa falar com entusiasmo tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Quando foi ministrada aqui a oferta, falou sobre amor, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, irmãos, é algo que transforma nossas vidas. E vocês querem uma expressão maior de amor por nós, quando Deus ele entrega o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você? Não tem. Não tem, meus irmãos, não tem uma oferta melhor, não tem uma expressão melhor de amor que não seja a entrega de um filho por amor às nossas vidas. Por isso eu quero pedir para todos os irmãos agora, é um tempo de mudança, é um tempo de transformação, é um tempo de você pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, chamar as pessoas que estão próximas de você, começar a ministrar que a volta de Cristo, a vinda de Cristo está próxima e a gente precisa ter algo novo, tem que ter algo para oferecer para o Senhor. E esse algo que Ele quer é a nossa vida por completo, é o nosso coração. Eu sempre digo que o nosso coração é a maior expressão de vida que nós sabemos, né? O coração ele serve única e exclusivamente para bombear sangue para todos os outros organismos do nosso corpo. Então, por isso que quando a gente fala de vida, a gente fala dentro da palavra de Deus que fala vida junta com o coração. Quando a gente fala de misericórdia, quando a gente entende o que é misericórdia, misericórdia é sentir as misérias de outras pessoas. Córdia vem de cardia, de coração, sentir as misérias e ter o coração voltado a essas pessoas. Nós temos que ter isso, meus irmãos. Quando você olhar para uma pessoa, olhe com um amor de Cristo, olha com um olhar de Cristo, olha com um olhar que você precisa ajudar essas pessoas. E qual que é a melhor forma da gente ajudar essas pessoas? Apresentando o Evangelho da Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que vai trazer transformação, que vai haver mudança. Você quer ver quando uma palavra traz uma transformação muito grande? Quando eu venho no culto, eu ouço uma palavra de Deus, eu sinto que a palavra de Deus me trouxe uma transformação, é quando eu saio de um culto, quando eu ouço uma ministração e eu começo a fazer algo diferente daquilo que eu fazia antes. Então eu tenho a certeza absoluta, se você começar a praticar a palavra de Deus, se você amar a misericórdia e você andar na humildade e na presença do Senhor, com certeza, a partir de hoje, não é de amanhã não, a partir de hoje, você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram todas, eis que faço nova todas as coisas. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, como nosso suficiente Salvador de nossas vidas. E não adianta, irmãos, Deus não aceita idolatria, Deus não aceita um coração no ritualismo, Deus não aceita nada disso, uma religiosidade. Deus aceita quando a gente recebe Jesus e a gente vive uma vida praticando a sua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora e nos traz um renovo dia após dia. Então nós temos uma oportunidade muito grande hoje de começar de novo, não é nem recomeçar, de começar de novo. Zera a tua vida daqui para trás e começa de novo a partir de hoje. Faça com que Deus seja o alvo principal da sua vida. Faça com que Jesus entre no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, enfim, nos seus filhos. Está difícil cuidar dos filhos, está difícil orientar seus filhos? Mostre a palavra de Deus para ele, mostre o caminho que ele deve andar, que você vai ter realmente uma família abençoada. Mas para isso nós temos que viver princípios. Se a gente não conseguir viver princípios e praticar a palavra de Deus, nós não vamos conseguir romper, nós não vamos avançar na nossa caminhada cristã. Falar que é crente, irmãos, é fácil. Viver verdadeiramente a palavra de Deus, aí começa já a estreitar.
É esse estreitamento que eu quero trazer para vocês. Estreita o seu caminho, estreita o laço, estreita a relação que você tem com o Senhor. Ore, busque, tenha devocional, busque uma vida em santidade. A palavra de Deus fala que sem santidade é impossível, nós não vamos conseguir ver a Jesus, não vamos se encontrar com Deus. Então a gente tem que viver uma vida em santidade, e isso, irmãos, não é mimimi. Me desculpa a expressão, isso é palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida santa, separada a qualquer custo, e o tempo tem abreviado. O Senhor tem movido as águas para demonstrar para a gente o que é necessário ser feito. Começa com mudanças bem pequenininhas, bem pequena. Se você não consegue mudar muita coisa, começa com mudanças pequenas e você vai ver o tanto de coisa que tem para fazer. Aquilo que estiver fazendo bom, melhore, a gente consegue melhorar. Aquilo que tiver de ruim, mude totalmente, drasticamente, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Então eu quero trazer essa palavra ao teu coração, que Deus possa mover algo em você, que você possa ser um instrumento do Senhor aqui nessa terra, que você possa ser um instrumento do Senhor na sua casa, no seu trabalho, e onde quer que você pisar a planta dos seus pés, Ele vai te dar por herança. Mas para isso faça jus disso que você tem recebido. Faça com que Deus seja o Senhor da sua vida, verdadeiramente. E assim, sendo assim, a gente não vai fazer força nenhuma para demonstrar Cristo em nós. É só a gente viver a palavra. A tempo ou fora do tempo, mas viva a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu queria agora que você convidasse todas as pessoas que estão na sua casa nesse momento. Talvez as pessoas estão dispersas, as pessoas estão fora da sala ou fora de perto do teu celular. Junte com pessoas que estão próximas a você, seja ela crente, seja ela católica, seja ela o que for. Eu gostaria que estivesse perto de você, para a gente fazer uma oração junta, e você já aproveita e ora por essa pessoa, coloca as suas mãos sobre ela, abraça a sua familiar, vocês estão juntos na sua casa, tem esse relacionamento, tem essa intimidade, né, para que Deus comece a falar ao coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, ministrada ao meu coração, e te peço, Pai, que o Senhor venha revelar, dia após dia, a sua palavra em nós, e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que a gente possa enxergar que é só o Senhor que nos dará direito de voltar para casa. E eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha e entra no lar de cada uma dessas vidas que estão aqui, seu Pai, me ouvindo neste momento, que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu perdão possa alcançar essas vidas. E nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o desejo que nós temos, Pai, e nós buscamos a tua presença dia após dia. Que a graça do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que a gente possa praticar verdadeiramente a tua palavra, que a gente possa amar a sua misericórdia e que a gente possa andar na sua dependência em nome de Jesus. Pai, eu coloco agora cada vida, cada família diante da tua presença. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor possam estar acampados, Pai, e livrando essas famílias, seu Pai, de todo mal, de toda a investida do inimigo, e te peço que o teu Espírito Santo coloque as suas mãos, seu Pai, e haja sobre o coração de cada uma dessas vidas, que haja transformação, que haja mudança, pois nós queremos ser ex alguma coisa todos os dias, nós queremos deixar o nosso passado para trás, e nós queremos viver uma nova história com o Senhor, nós queremos viver as maravilhas do Senhor, nós queremos ter acesso direto ao Senhor, nós queremos ter uma vida de intimidade. Eu quero ter, seu Pai,
Pai, a cada dia mais uma vida devocional com o Senhor, e te peço em nome de Jesus, cuide da nossa igreja, Pai, cuide daqueles que estão em casa neste momento, e professa agora, Senhor Deus, a Tua palavra no coração de cada um. Eu oro também e intercedo por cada igreja dessa cidade, que professa verdadeiramente o Seu nome como único e suficiente Salvador de nossas vidas, que eles possam se manter, que eles possam estar firmados na fé, para que os pastores possam estar intercedendo, possam estar, Senhor Deus, a cada dia mais, vendo os seus discípulos, Senhor Deus, e ministrando sobre os corações dele. Te peço também, Senhor Deus, que cada lar aqui representado possa ter um sacerdote, possa ter um homem, uma mulher de Deus, que possa colocar as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua família, protegendo a sua família de todo o mal, e dando a eles, Senhor Deus, o refrigério para suas almas, Senhor Deus, apresentando todos os dias uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra transformadora, Pai. Esse é o desejo que nós temos no nosso coração, e temos a certeza que o Senhor alcançou essas vidas hoje, alcançou aquele coração que estava perdido, aquela vida, Senhor Deus, que estava perdida, e hoje ela foi encontrada, nos dando livre acesso, Pai, de voltar para casa, de voltar para junto do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, vivendo uma vida, mas nós temos que pensar na nossa eternidade, porque essa vida que vivemos aqui, ela é muito rápida, e ela passa muito rápido, e nós queremos uma vida duradoura, que é a eternidade com o Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor possa ser fortalecida, que cada um desses membros, de cada um que está ouvindo agora essa oração, possa tomar posse da Tua palavra, possa viver, Senhor Deus, com muito entusiasmo, com muita garra, com muito amor, e principalmente com muito temor no seu coração, porque somente com a santidade em nossas vidas veremos ao Senhor, Pai. E por isso eu te peço, visita cada lar, visita cada coração, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, graças te dou. Amém, Jesus. Que essa palavra possa estar no teu coração, que você possa, a partir de hoje, ter uma nova vida, uma nova história, tenha atitudes novas, atitudes diferentes, para que o Senhor possa trabalhar em sua vida. E entregue a sua vida por completo ao Senhor, sem restrição alguma, sem nenhuma restrição, porque o Senhor fará algo novo na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente noite, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unidade consoladora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu coração, em nome de Jesus. Graças eu te dou. Em breve, meus irmãos, muito em breve, nós vamos estar todos aqui reunidos, mas para isso precisa da gente tomar uma posição, orar, pedir para o Senhor, clamar ao Senhor, para que a misericórdia dEle nos alcance e a gente possa estar reunido em nome de Jesus Cristo.